Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Jorge. E ó, a gente tem uma surpresa muito especial. Vamos gravar a Masterclass da Drunk, que saiu agora recentemente pela Hub, em parceria com a Musical Freedom. Tá muito legal, foi uma das mais pedidas aí pra mim no meu direct, tudo mais no Instagram. Então hoje a gente vai mostrar vários segredos, inclusive um deles é que o vocal da Drunk é meu, hein? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho da produção, como que eu fiz pra gravar e tudo mais, beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal da Hub também pra acompanhar outras Masterclass. E é isso, vambora! Então vamos lá. A Drunk eu tava no meu computador e eu tava com muita dificuldade para achar vocal, sample de vocal, então vocal bem estruturado. E eu tava muito incomodado com isso e uma parada que sempre me falava para eu usar minha voz nas músicas, que minha voz era legal e tudo mais, e eu nunca quis, né? E aí eu tava na frente do computador e falei, cara, vou testar alguma coisa. Fiz um loop básico e aí na frente do computador eu peguei o celular e gravei, que é essa gravação aqui. Como vocês podem ver, vou dar play aqui, deixa eu deixar bem altinho. Agora... começa com um pouquinho de silêncio e aí depois vem o vocal. What you think? I just wanna drink. Então, é isso, foi esse vocal muito simples, eu gravei na frente do computador, inclusive tem um noise de fundo que é vento e tudo mais que estava acontecendo no dia, e foi daí que surgiu a primeira ideia da Drunk. Na parte da produção aqui eu trouxe aquele áudio que eu gravei no iPhone, joguei aqui pro computador, e ele, assim, 100% cru é assim, ó. What you think? I just wanna drink. Pode ver que ele não tem nada tratado. Então eu coloquei só um Little Alter Boy, que é esse plugin aqui da Sound Toys, e abaixei o formante dele 4 unidades para que ele ficasse mais grave, assim. Eu já achava que a minha voz estava legal, mas eu acho que precisava ficar mais grave. E aí ele ficou assim. What you think? I just wanna drink. E foi isso. Aí vamos para a parte de processamento dele. Agora para a parte do processamento do vocal, esse foi o primeiro processamento que eu fiz, logo que eu mudei ali o formante, daí eu dei freeze e transformei ele em áudio de novo, para não ter que ficar muito plugin, e aí vim para ele. Primeiro aqui a gente tem um equalizador próprio nativo, cortando aqui as frequências de grave, até uns 140 Hz, e aqui tem coloquei um ganhozinho nos agudos, por volta de 1800 Hz. Depois dele tem um de-esser, só para tirar o S do meu vocal, que ficou muito, porque eu gravei sem o abafador aqui, então ficou pegando bastante. Deixa eu desligar só esse daqui para mostrar como é que fica. E vou ligando um por um aqui. Aí ele já deu uma tirada no Szinho. Depois eu coloquei um Camel Crusher no preset Tub Warm, com mix, eu acho que 50% mais ou menos. Ele aqui, e daí tá com 50%, então já deu um boost a mais. E eu senti que tava faltando uma sujeirazinha no áudio, né, do vocal. Daí eu adicionei o Erosion, que é do próprio Live, né, nativo. E bem de leve também, com 11% só de amount. E isso aqui dá um pouquinho de diferença, só não dá muito não. E daqui tem um Valhalla, que é o reverb, que é nesse preset aqui. Tá. E daí, continuando, a gente já falou do reverb, vamos pro esse hack que é do Sene, chama Sene FX Hack. E ele tem algumas funções como ping-pong delay, simple delay e tal. É só pra dar uma ambiênciazinha, que é o delay. Aqui ele tá mais seco só que é reverb e agora com delay. Tem um Endless Smile, que é mais pra efeito aqui. Deixa eu até ver que parte que eu usei, mas acho que é mais lá pra frente. E é só pra... acho que foi nessa parte aqui. What you think? I just wanna drink. I just wanna drink. I just wanna drink. What you think? Eu nem sei muito aqui na realidade, I just wanna. E é isso. Esse foi o processamento, aqui tem um filtro só, mas nada demais também, só para tirar grave ou abafar. E aí vamos agora pro final já, quando ele estava mais construído e a música também já estava com a estrutura. Então, ó, finalmente no V4 do projeto, eu dei mais algumas medidas, eu acho que no vocal, só questão de corte. Daí eu usei um plugin da FabFilter, o Pro MB, que é um compressor para multibanda, né? E aí coloquei ele só para dar uma segurada em algumas regiões do vocal. Esse aqui ele agindo nos médios e aqui ele agindo nos agudos. Eu achei que o vocal tava com um pouco de dinâmica. E basicamente é isso. Esse é o processamento que eu usei todo aqui no vocal da Drunk. Tem outros cortes dele, que às vezes é sem reverb só, é a única diferença. Ou então mais sequinho. E basicamente é isso. Tem mais um item aqui que eu usei bastante. Provavelmente aqui ele tá com uma automação.
Mas o Echo Boy eu gosto muito dele porque ele é um dos melhores delays que eu já usei, de todos. E ele tem um resultado muito legal. Então normalmente eu uso para efeitos e tudo mais. É isso, essa parte do vocal do Drunk. Que tudo surgiu desse rapazinho aqui, ó, do meu celular, gravei e hoje tá aí na música. Então vamos lá, é uma das paradas que eu acho que é mais importante hoje na música eletrônica, no geralzão, assim, de todo mundo que tá produzindo, é o kick. Eu considero ele como a base da música eletrônica. Tipo, se você não tiver um kick legal, é muito difícil alcançar um resultado legal também. E às vezes a música tá ótima, mas parece que tá faltando alguma coisa e às vezes é o kick. Então eu tenho alguns kicks que eu gosto de usar, de algumas bibliotecas que eu gosto. Então esse aqui, no caso da Drunk, eu usei do J-Trick, que é um produtor muito bom também. Não tem, acho que, nada de processamento nele, a não ser um LFO Tool, que é só pra definir da onde até onde ele vai. No caso aqui, ó. Tá vendo? Ele tá marcado bem aqui. Isso ajuda só a controlar ele, porque o baixo tá tocando nessa região, nesse buraco aqui, né? Então eu consigo controlar ele para que eles não conflitem. Isso é uma dica muito boa até. Eu já postei algumas vezes nos meus stories e tudo mais. Cavar esse buraco, sabe? Do kick com baixo, porque eles dois juntos, como as frequências são muito parecidas, eles conflitam e daí às vezes não funcionam direito. Então lembrem dessa dica aí que é muito importante também, principalmente nesse estilo que a gente faz hoje em dia. Agora vamos destrinchar mais um pouquinho aqui a percussão, as baterias da música e tudo mais também, que é uma parte bem legal. E aqui são os claps, ou caixa, não sei exatamente como cada um chama. Eu tenho alguns que eu gosto de usar, mas no geral são esses daqui. Eu fui caçando o sample e fui achando. No grupo dele só tem equalizador, não tem muita coisa. A única diferença, eu acho, desse é que ele tem um atraso de 10 milissegundos. Aí o que acontece? Esse atraso, ele dá uma cola na música, né? Então ele teoricamente bate junto com o kick, só que esse atraso ele vem um pouquinho antes. Daí parece que ele dá uma grudada. Vou colocar aqui com o kick para dar uma... Tá vendo? Ele parece que vem um pouquinho mais atrasado e daí ele cola mais assim. Então isso ajuda a dar um groove melhor também. E ele é bem aberto também no estéreo, então ele preenche legal assim. E aqui o outro clap é um clap normal, nada demais também, tudo só equalizador no canal, tirando grave, e é isso. E tem umas paradas mais marcantes, que é esse clap aqui, ó, que tá um belo nome e bem específico, chamado Tatá, porque é assim que ele faz barulho, tá ligado? Ele entra aqui, ele também não tem nada de processamento, a não ser um delay, quando ele tá no break, tipo, eu quero deixar uma sobra dele, deixa um delay. E ele tem um segredinho aqui, que ele tem um pan no lado, que eu jogo ele para um lado e para o outro na caixa. Então ele começa de um lado e vai para o outro assim. Eu vou mostrar aqui, ó. Puder ver, aqui em cima desse tem um 15R aqui, que é uma hora ele tá para 15 unidades para direita e outra hora para esquerda aqui. Então ele funcionaria mais ou menos assim. Entendeu? Ele tem uma variaçãozinha de um lado pro outro. Isso é bem legal porque, principalmente no fone, quando a gente tá escutando, ele cria um ambiente assim meio que 4D, eu acho. Não me lembro quantos D são. Mas ele joga os claps pro lado, tá ligado? Então isso traz uma ambiência legal. E é um trickzinho diferente pra usar nas músicas também. E é isso, ele se repete várias vezes. Ele usa ele como fio da música, tipo uma viradinha assim pra poder entrar outra parte do drop. Vou dar play aqui com tudo pra mostrar. Mais ou menos assim, ó. Continuando aqui, a gente está indo agora para os hi-hats na bateria, que são os pratos. Eu dividi aqui em 3 partes. Tem um que eu uso que é de uma música antigaça do Chris Lake, que eu samplei. Inclusive, samplear é uma parada muito legal e que, assim, às vezes é mal visto por achar que é roubo e tudo mais, mas na realidade o cara também usou o sample, sacou? Então, às vezes, eu uso para complementar. Eu nunca uso, às vezes, só um sample, porque fica muito igual, né, obviamente. Mas às vezes eu uso ele como uma base e adiciono mais outro hi-hat, mais alguma outra coisa. Fica bem legal. Então aqui eu usei 3 hi-hats. No caso aqui, ó, a gente tem um que é o do Chris Lake, que eu peguei de uma música antiga dele. Tem um hi-hat que é o Closed Hat, que é um hi-hat mais fechado. E tem um shaker no fundo que é tipo chocalho, assim, sei lá, não sei explicar direito. Mas basicamente esse aqui. E tem o segundo, que é esse aqui. E o terceiro que é o shaker, que dá um groove legal. Tem uma curiosidade aqui. Ele tem um pan para direita e um para esquerda. E o porquê? Porque senão pode ficar muita coisa de um lado só, ou no meio, né? Então eu preferi dar esse pan para que na hora que a gente estiver ouvindo e tudo mais, até para mix ele ficasse mais abertinho. E o shaker tá normal. De processamento neles, acho que não tem nada muito
assim, bizarro. Eu usei nenhum deles aqui na hat, eu usei um Fab Filter, mas também nada demais, só com um ganho aqui, uma saturação nos agudos. E o shaker que eu usei foi o Rise Effect. O que seria o Rise Effect? Ele provoca um atraso em um dos lados do áudio e isso faz com que ele fique aberto no estéreo. Então ele soa, assim, quando a gente tá com o fone, parece que ele tá aqui do lado, assim, sabe? Ele não tá no meio aqui. Então isso faz com que abra espaço para outros elementos na mix e dá uma ambiência legal também. Então eu gosto muito de usar. Além disso, ele tem um Radiator, que é um saturador da Sound Toys aqui, e tá no default, simplesinho, só coloquei e achei que ficou legal, foi isso. E o Rise Effect é esse aqui, ó. Essas configurações aqui, você pode usar até 15 mais ou menos, mas seria isso. Aqui a segunda parte é nos drums, que eu chamo de drums, porque isso também é drums, mas eu gosto de separar, e pra mim seriam as percussões, ou então algo que meio que vai no fundo, assim, no background da música. A drum, que ela é bem simples, ela não tem muita bateria, muita coisa. Mas eu cheguei a usar 2 loops, que eu cortei e fui mexendo do jeito que eu queria, frisei e depois voltei de novo, enfim. Tem um que eu chamei de top loop, que é esse aqui, ó. Não lembro qual sample pack é, mas seria esse... que ele fica bem de fundo. E além desse tem um Top Loop 2 que é esse aqui, ó. Que ele fica bem de fundo e bem pra esquerda, na realidade. Isso faz com que vá preenchendo ali no fundo da mix e da música no geral. E dá uma preenchida nela também, fica bem legal no groove. Então os dois juntos fica assim. E a bateria toda fica assim. Bem simples, nada muito mirabolante, mas até com uma proposta toda dela eu quis fazer isso, então eu deixei assim. Finalizando aqui a bateria, a gente tem os rolls, que seriam as rolls de snare, que também são chamados de fios, enfim, cada um chama do jeito que quiser, eu chamo assim. E eu usei 3. Vou mostrar agora aqui, no detalhe. Esses dois são bem parecidos, é um snare roll, e o segundo é um clap. Eles têm um detalhe aqui, que eles têm um para a esquerda e um para a direita. Isso faz com que também preencha mais. E como é uma coisa que fica muito assim, ajuda a não ficar tão maçante no meio. E aí os volumes não se somam tanto, e, enfim, dá uma dividida melhor. E tem mais um, que é o último, que é quase que um efeito que eu coloquei, que é um snare de sintetizador. E ele dá esse efeito aqui, ó. E é do próprio Silent até. Eu acho que até um preset de snare aqui. E ele tem esse efeitinho. Então só coloquei pra somar. É isso. Além disso, a gente tem agora, por fim, os fios, que são as viradinhas da música. Aquele clap lá que vocês viram antes também é um desses, mas eu preferi deixar lá porque eu gosto do processamento de clap tudo igual. Então deixei ali. Bom, a gente tem um canal de fios agora, que seriam as viradinhas da música. O clap eu não coloquei aqui porque eu gosto de deixar tudo no mesmo processamento. Então é isso. Cara, eu acho que, se eu não me engano, só tem um aqui, a música como um todo, um principal, né? Que é do pré-drop, que é do Cashmere. Então vocês podem ver aqui, ó. É bem curtinho. E ele funciona assim, ó. É isso. Além dele, a gente tem um laser aqui que tá bem presente no drop, que é esse, que também não é nada demais, é um sample com um reverb só, bem simples. Além dele, acho que tem mais um, que seria esse aqui. Nada demais também, é só um efeitinho com um reverb também, bem simples. Isso vai fazendo meio que a cama dos compassos. Isso fica muito mais fácil também porque a gente vai produzindo automático e tal, e essa cama faz com que a transição fique mais suave, assim. Então na hora que você tá ouvindo, aquilo vai marcando, assim, os compassos da música e vai ficando bem legal. Dessa parte acabou. Isso, a gente finaliza as baterias da música. Então vamos lá agora pra parte que talvez seja a mais interessante pra todo mundo, que é a parte dos baixos. Eu não tenho muito método, assim, de criar baixo ou de fazer, eu uso muito preset também. Só que o que eu gosto de fazer, eu abro o preset, tipo, vou ver na biblioteca de presets, daí eu vou tweakando
tweakando ele, eu mexo ele, enfim, mudo. É até uma dica interessante porque, assim, no início a gente se prende muito, às vezes vê um cara timbrando uma parada foda e fica, caraca, preciso fazer isso, preciso chegar no timbre desse, e aí começa a passar horas e horas. Eu acho que no início, principalmente, acho que a gente deve se desprender um pouco disso, até pra ir criando o ritmo pra depois sim timbrar do jeito que quiser e tudo mais. Então eu vou mostrar aqui com detalhe pra vocês, começando pelo que eu chamei aqui no projeto de subtom, que na real é só um sub 808, simples. Esse aqui é o preset que eu usei do Silent, é de um pack do Zenword, e essas configurações dele básica, uma onda eu acho que é Square ou Half Boost, se eu não me engano, e aqui é uma Sine. E aí cada um tem uma voz também, porque não precisa de muita. 3 oitavas abaixo, aqui também. E aqui tá o ADSR dela, que no caso é como que ela fica, né, o formato, assim. Aqui também eu acho que tem um filtro só. Tem um click, que é do pitch aqui do Silent. Essa modulação aqui faz com que ele tenha um ataquezinho. Então se eu colocar ele aqui, ó, e dá tipo um soquinho. Se eu zerar aqui, ele vai sumir isso daí, vai ficar bem mais reto. Aqui seria o extremo, né, dele, então esse pitch que faz o... Bom, é basicamente isso. Essa parte do sub é bem simples, e no canal o sub é uma região que, assim, dependendo do preset que a pessoa tiver, não precisa mexer muito, sabe? Porque ele é simples, mas ele tem que ser bom. Então, no canal que eu usei, voltando aqui no projeto, só tem um plugin que, na real, é o Kickstart, que é só pra criar uma cama, né, pra ele. Então, isso faz com que ele saia na hora que o kick entra aqui, entendeu? Cria a cama pra ele. Se eu colocar aqui os dois solados... O kick normalmente tá encaixado bem aqui, e daí ele começa a agir só depois disso aqui. Tá no 100%, porque eu não quero que passe nada nessa parte. E é isso. Aí, pra complementar, vocês viram que eu mostrei que ele tinha uma paradinha de pitch, que dava um ataque nele, né? Só que eu ainda achei que ainda não tava 100%. E só mexendo ali eu não tava conseguindo chegar numa parada legal. Então o que eu fiz? Eu peguei um outro canal de timbre, inclusive é o Sub Boom Bass, que é um VST que eu uso. E ele tem vários timbres legais e tudo mais também. E eu usei o que eu chamei aqui no projeto de click, que seria esse ataquezinho. Então eu usei o Sub Boom, nesse preset aqui, Sub lá Kick. E no canal dele tem só um kickstart também, simples, e um equalizador aqui para tirar a região grave. E o som dele fica esse daqui, ó. Ele só dá um soquinho, sabe? E aí ele junto com o subtom, que fica bem legal, porque ele faz a parte do médio agudo ali do subtom que ele não tinha. Então fica assim, ó. Entendeu? Então ele fica muito mais definido o ataque dele, e isso cria o groove. Seria como se fosse um contra-kick também. Pode ser feito de várias formas, pegar um ataque de kick e colocar exatamente nos mesmos lugares, ou então dessa forma, ou no próprio sintetizador, se a pessoa souber muito, vai lá e mexe até conseguir chegar nesse ataque. E isso é parte do grave, né, da música com esse ataquezinho. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte do médio, assim, né? Então eu usei só 2 timbres a mais do que esse daí. Esses 2 primeiros seriam como se fosse quase um, assim, né? Só que pra não ter tanto trabalho ficar mexendo só no canal, eu preferi mexer em 2. E eu tenho mais 2 timbres nessa música, que é o que eu chamei de Crunch Bass, que é um bass meio... Sei lá, eu lembrei do Choquito, tá ligado? Um bass meio assim e tal. E pra mim lembrou bastante. Então é bem simples, pode ver aqui no projeto. Ele segue uma nota reta aqui. Você pode ver aqui no MIDI. Vou abrir aqui, uma nota bem retinha, no tom da música, obviamente. E ele é do Silent, aqui, ó, esse preset chama Soul Crushed, que tem um noise aqui, junto com uma onda sine. Aqui, na realidade, é só o noise que está ativado dali. Aqui é uma onda Sol, um triângulo, dente de serra. E tem um noise lá na parte B. Basicamente é isso, não tem muito segredo esse baixo. O que acontece aqui? Eu fiz nele uma automação de pitch, porque ele toca a mesma nota, que é no caso a G ali, e ele faz o pitch para cima e para baixo, ou seja, ele vai mais 12, menos 12. Então, no próprio MIDI aqui, eu vou abrir agora no projeto, tem essa automação. Ó, você pode ver aqui, ó, essa é uma automação de pitch bend, tá? Então, no próprio Silent tem essa primeira rodinha aqui, que seria o pitch bend, daí eu automei ela para quando passasse na nota, pode ver que ela desce aqui o pitch e também aqui ela sobe.
E ela dá esse efeitinho que a gente ouve aqui, ó. E eu não quis usar muita coisa nela, porque ela é uma resposta pro time principal, que é o que a gente vai mostrar agora. Então se preparem, porque esse é o time do Drunk. Por fim, para fechar o grupo de baixo, a gente tem o bass que eu chamei de Dark, que na real é muito bass, é meio... eu não sei explicar direito, mas seria um lead meio bass, enfim, meio que uma mistura dos dois. É do Serum, e é um preset de um bank de Electro House, eu acho que é isso. E eu vou mostrar um pouquinho dele detalhado agora. Então vamos lá. O canal é esse aqui, o bass Dark, né? Esse aqui. Vamos começar pelo início, né? Aqui é o Serum, esse é o nome do preset, chama Bombs Away. Esse aqui, ó. E ele tem uma onda Sal e mais uma outra onda, Basic Mini. E aqui é simples também, eu nem cheguei a mexer muito nessa parte. Eu já usei o preset do jeito que estava meio pronto. E aqui ele tem umas modulações. Vou colocar mais para cá para ficar mais fácil. Mas é o cutoff, que é o filtro, né, de abrir e fechar. É o wet position, que é do oscilador, né. Mexendo aqui, ele acaba mudando a posição dele e altera o som também. E aqui tem o attack, que ele por si só, o preset já veio com... Vou deixar ele bem cru aqui, ó. Ele já vem com uma modulação de ataque, então se eu mexer aqui, ele tem mais ataque, né? E eu tirando aqui, ele fica sem, ele fica tipo... ele tem esse filtro aí no início, então ele faz assim, boom, ele não começa exatamente no início. E aqui tem mais uma modulação de reverb só, bem simples também, e aí que tá o segredo do baixo. Com essa modulação dele, que é feita bem aqui, ó, nesse envelope 1, ele tem essa modulação, tá vendo? Tem uma bolinha que se crescendo, isso é a onda dele se formando, sacou? Então ele vai, ele tem esse ataque atrasado, e esse aqui daqui no caso é o decay. Ele tem mais curtinho, e ele não tem tanto, ele não segura tanto, né, que no caso é o hold aqui, ele não fica tão longo, então ele faz um bom. E aí o release dele é bem curtinho também, só pra não ficar seco, mas nada demais. Bom, esse é o preset simples, né, do jeito que tava lá no programa. Eu não mexi muito mais coisa, e o segredo desse, são essas modulações, porque no momento que eu abro uma ou fecho, ele vai criando os efeitos, sacou? Então às vezes eu posso abrir duas juntas, ou só uma, enfim. Então durante a música eu acabei usando bastante. Como pode ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no Serum, tem 3 parâmetros aqui, que é o macro 1, que aqui no caso é o cutoff. Então, do momento que eu programei aqui, ele vai lá e abre o cutoff. E aqui ele mexe, entendeu? Então, esse é o efeitinho dele. Aqui as notas dele bem básicas também no programa, não tem nada demais, tá respeitando ali a escala, tudo. Aí aqui eu coloquei uma nota baixa que ele dá esse efeitinho, ó, meio, sabe, grave meio pesado, assim, meio dark. Bom, esse é um caminho simples assim dele. Tem mais uma curiosidade aqui. Como ele começa com esse ataque meio atrasado, no grid ele ficava meio estranho, sabe? Parecia que ele não estava encaixado. O que eu fiz? Eu atrasei a entrada dele, na real eu adiantei, porque ele começava atrasado, né? Tipo, o áudio começava meio atrasado. Então eu peguei e trouxe ele pra trás um pouquinho, sacou? E aí ele encaixava exatamente no kick. Isso me ajudou a ele não ficar meio engasgando, assim, sabe? Com um detalhe, é um atraso de menos 38 milissegundos. E ele junto com o kick fica assim, ó. Se eu zerar, ele vai ficar bem atrasado, bem adiantado na real, né? Na real, atrasado. Parece que ele tá um pouquinho fora do tempo. Então eu dei esse atraso pra meio que encaixar ele. Isso é até um segredo pra quem usa o wobble ou algum timbre que tem essa característica. É legal atrasar ele um pouquinho pra ele não ficar muito fora. Às vezes é legal ter esse efeito, mas no caso aqui eu preferi não tê-lo. Então vamos pra parte de processamento. Tem, pra começar o canal aqui, ó, vou mostrar. Tem um radiator, como eu já mostrei algumas vezes. Bem simples também, com preset drive-in. 100% a mix. E ele dá meio que uma sujeirinha. Aí depois dele eu coloquei um famoso salsa de Fetner, que é esse aqui. Com acho que 2%, 4%. E só isso, simples, pra dar preencher a mais. Tem um deglue aqui, mas eu acabei nem usando. Tem um filtro aqui, tirando os graves aqui entre
Ele tira os graves, eu tiro um pouquinho aqui do médio grave, 200 Hz mais ou menos. E aqui tá bem simples também, nada demais. E aqui tem um Bass Verb, que é um hackzinho que eu criei. O que acontece nele? Eu poderia ter feito isso por canal de retorno aqui, né? Mas eu controlo ele por volume, não muito na mix, porque, sei lá, às vezes eu sinto que meio que dá uma sujadinha um pouco, então enfim. Mas nada demais, é um reverb só, do Valhalla, Vintage Verb, preset Large Ambience. Então tá 100% ali, e ele não tem muito decay, e o size dele é curtinho. Então ele simularia como se fosse uma sala pequena assim, e ele só dá um espaço assim, sabe? E eu usei isso para encaixar mais ele na mix. Além disso, a gente tem um kickstart só, que é esse daqui, bem simples também. Com esses processamentos que eu fiz, tem um delayzinho que ele provoca, por estar colocando plugin. E ele não começava exatamente no início do grid aqui, né? Então eu adiantei ele um pouquinho. E ele tem o próprio atraso do baixo, então eu coloquei ele aqui, achei que ficou bem legal e deixei 70% para não ser tão agressivo. Basicamente é isso. E aqui é só efeito, que é o do hack que eu já mostrei, que é o do CN, e que adiciona reverb, às vezes coloca delay, é bem simples também. E se vocês até quiserem, depois eu posso falar com o CN para ver se a gente disponibiliza para todo mundo usar. Tem mais o filtro ali também, que só fecha o agudo dele e abre. Mas é bem simples. Como vocês puderam ver, não tem muito segredo nesse baixo. O bom foi o preset, que é muito bom, muito bem feito. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que se desprender um pouco de tem que achar o melhor time do mundo, eu vou fazer o melhor time do mundo. Não que isso seja desanimando, mas eu acho que é uma parada que mais pra frente você vai conseguir trabalhar melhor isso também, não vai te atrasar tanto, né? E por fim a gente terminou o baixo. Esse é o baixo do Drunk aqui, só mostrar ele completão. Ficou bem preenchidão. Em geral é isso, do mais aqui é só as automações. No segundo drop ele é um pouquinho diferente, né? Ele vai abrindo aqui, ó. Ele é mais longo, né? Ele é diferente um pouquinho do primeiro drop. Ele tem 2 repetições e aqui ele vai abrindo no próprio Serum. Ele abre, demora um pouquinho mais para abrir, ó. Mas é basicamente isso, não muda quase nada, é bem simples. Então vamos lá para a última parte aqui, a penúltima parte do projeto. São os synths. Eu costumo separar assim de grupo de bass, kick, drum, synths. Fica mais fácil para mim organizar também. No próprio projeto fica mais fácil para achar. Então vamos lá. O primeiro é o que eu chamei de bass voc, que na real era um vocal. Eu gosto muito de fazer isso também. Eu aprendi não, né? Mas o Skrillex falou isso no vídeo dele, eu absorvi muito. Ele gosta de pegar um som, qualquer que seja, e ir destruindo ele, destruindo que eu digo, tipo, adicionando saturador, adicionando delay, tudo. E pra isso tudo gerar um som novo que vai ser o único que, tipo assim, ninguém vai conseguir achar, sacou? Então eu peguei um sample de vocal que eu tinha usado no projeto antigo, dei uma primeira mexida nele, coloquei um plugin que chama Crystallizer da Ecoboy e ele gerou umas paradas muito doidas. E aí dei freeze e depois dei o flating, que daí ele transformou em áudio. E aí peguei isso e coloquei aqui no projeto e fui processando até chegar numa parada absurda. Então, ó, o som que vai sair aqui no caso no projeto é esse aqui, ó, controle ligado. Não sei se vai dar pra ouvir porque tá bem baixinho. Mas é tipo um noisezinho, tá vendo? Mas na realidade, isso aqui é esse som aqui, ó. Que é tipo um delay do vocal, bem baixinho assim e tal. E aí... Eu não vou mostrar com tanto detalhe porque foi meio na doida, assim. Eu não fiz planejando isso, né? Mas aqui no projeto a gente pode ver, eu usei um equalizador que tirou os agudos, né? Vou aumentar aqui, ó. Aqui, tirou até 190, porque eu só queria uma parada meio médio grave. Um Camel Crusher, nessa British Crunch, que acho que deixa ele bem sujo. Mais um limiter, pra puxar tudo que tinha pra trás e juntar, fazer meio que um prensadão ali. Mais um Fab Filter, pra tirar de novo os graves aqui, que eu não queria essas informações muito. E o agudo também, depois o limiter, né, que normalmente puxa bastante. Por fim, kickstart, só para entrar no groove e... esse daqui... Ah, tá. Esse aqui é um efeitinho de pitch, né? Que é da Waves. Chama Sound Shifter Pitch. É pra mexer no pitch, né? Então ele dá esse efeitinho subindo assim, subindo pitch. E dá um efeito meio uplifter. Então ficou legal pro break porque ele ajudou na composição lá. É isso, só uma dica legal. Pegue uns sons que tipo um loop de melodia, uma parada assim, um loop de vocal.
e vai adicionando um monte de coisa, saturador, compressor e tal, e vai ouvindo e vai sentindo. Pode ser que aconteça isso daqui, então isso criou uma cama para todo o break, sacou? Dá um ar meio dark, assim, meio sujo. Vamos lá para outra parte, a gente tem um voice pad que provavelmente era um loop, e eu só devo ter colocado reverb e gerou isso aqui. Uma sujeirinha bem de fundo, assim, que eu gosto de colocar porque quando a gente escuta no fone dá pra ouvir lá atrás, assim, da música, sabe? Então não tem nada demais, era provavelmente um loop, só coloquei reverb e abaixei bastante o volume, tá bem baixinho, tanto que nem dá pra ver direito aqui o próprio canal de áudio. Por fim, esse aqui que era o que eu queria falar, que era o mais importante, que é um timbre metálico, e eu não fiz ele muito pensando em melodia, foi mais no groove, sacou? Quase como uma percussão, só que ele tem um tom, então isso fica legal, dá uma ambiência legal. Que é do Submove Bass também, é um preset timpani, acho que é tipo um instrumento de, não sei exatamente qual, e ele tem som aqui. Eu achei bem legal, que ele dá uma ambiência bem legal, tem um kickstart aqui só, bem simples também, pra entrar no groove. Esse filtro aqui para tirar o grave, ou seja, um elemento percussivo, eu não queria muito região grave nem nada. E por fim a gente tem um reverb só, que é o Valhalla, só para deixar ele bem abertão assim. E aí o size dele tá 100%, então isso faz com que ele fique bem aberto e, sabe, com uma sala enorme, assim, como se fosse um, sei lá, um catedral, uma parada assim. Chama Bright Hall o nome do preset. E tem o Rise Effect, que eu já expliquei aqui o que é, que ele deixa aberto no estéreo, então isso faz com que ele fique meio pro lado, assim, das caixas e não, tipo, no meio aqui, sabe? Tanto no fone quanto nas caixas também. E é isso. Nada demais também, tudo muito simples, sem processamento mirabolante, deve ter um equalizador ou outro aqui só pra tirar grave. E é isso. Durante a música ele só se repete e tem um Endless Smile aqui que é pra causar o efeito na hora do build-up, assim, de aumentar o reverb e tal, mas nada demais também. Para a última parte do projeto, que são os FX, eu chamo de FX Group, mas enfim, pode chamar do que quiser. Eles são muito importantes para preencher toda a música, né? Como eu já expliquei aqui em outro momento, eles fazem a cama para as transições, tipo, tá mudando o compasso, aí tem um efeitinho lá que faz cair e tal, vai tudo bonitinho. Além disso aqui tem vários, que são os uplifters, downlifters, que são essas subidinhas aqui, ó, que a gente pode mostrar aqui, que dão esse efeitinho aqui, tipo de white noise, que é tipo um noisezinho, tá? Ajuda no build-up, eu uso umas 3 aqui, e separei também os downlifters, que são as quedas, né? Então, você pode ouvir aqui, bem aqui, ó, as caidinhas da música e tal, isso é bem simples, a galera que tá começando já vai entender bastante. E vamos aqui, tem uns 2 efeitos de background que eu vou mostrar logo, que eles só são para preencher mesmo a música, que são esses 2 aqui. Um é um câmera, é um barulhinho de câmera com reverb, e o outro é um reverb de vocal, então os 2 juntos ficam assim, ó. São bem simples também, nada demais, só equalizador, e isso faz com que no fundo da música, assim, né, vamos dizer, que é na parte bem baixinha da música, eles estão lá e eles fazem com que não fique tão vazio, sabe? E vai te ambientando no lugar, tem um reverb, uma parada mais, tipo, de fundo, assim, então dá uma ambiência bem legal. E eu acho que até gera uma tensão, assim, se for bem colocado, porque isso faz com que a gente fique, caralho, tá acontecendo alguma coisa aqui, não sei o que, tal. Então isso é bem legal. Por fim dos efeitos, eu acho que de mais importante, tem esse laserzinho aqui, que inclusive é do meu grande amigo Zuf. A gente fez uma collab há um tempo atrás, que era um remix da Bari, e isso era do projeto da Bari, e eu achei que ia encaixar perfeito. Então, obviamente, pedi pra ele, e ele falou pra usar de boa, como é só um efeito, assim, não é nada muito característico. Então, são 2 canais só, e eles participam do segundo drop apenas da música, que é pra complementar o call response que eu fiz ali, né? Call response seria, tipo, a chamada e a resposta, que a gente usa muito na música, tipo, como se fosse uma conversa, assim. Um elemento faz um barulho e o outro vai lá e faz barulho. A repetição disso começa a criar um ritmo, assim, né, pra música. Então aqui, ó, eu usei um laser, são 2 lasers, que o primeiro é esse aqui, que é do Massive, por sinal. Esse aqui, ó. Deve ter um monte de automação aí, mas eu nem cheguei a usar muito. Eu já peguei meio de como veio do projeto. E tem um segundo que é esse aqui. E ele vai abaixando aqui o volume e tudo mais. E os 2 juntos são esses 2 aqui, ó. E ajuda a dar um efeito. Então, no drop, no terceiro drop da música, né? Na realidade, segundo. Ele entra para complementar o resto do drop, para servir de response. Então ele vai fazer...
ajuda a dar uma tensão assim no vocal. Então é basicamente isso, a parte de efeito. É muito importante trabalhar com isso, diferenciar e tudo mais. Vou confessar que às vezes eu sou meio preguiçoso com essa questão de uplifter e downlifter, de ficar procurando vários diferentes. Às vezes eu uso quase os mesmos, porque é uma parada que é muito, assim, um ouvinte menos informado não vai nem perceber a diferença, sacou? Então, a gente que é produtor percebe, porque, obviamente, a gente faz isso, né? Mas eu não costumo procurar muito, eu sempre uso uns que eu já sei que é bom. E é isso, às vezes eu dou uma diferenciada, troco, enfim, dá pra fazer várias paradinhas. Então é isso, pessoal, essa foi a Masterclass da Drunk. Eu vou fazer um apanhado bem rápido aqui do geral que eu quero passar pra vocês. Mantenha tudo simples, apesar de, como vocês viram no projeto, eu mexi em várias paradinhas, vários detalhes, mas assim, isso são os detalhes, o principal era a ideia. E a ideia eu gravei na frente do meu computador. Inclusive, esse ritmo da Drunk, né, What You Think, eu roubei meio que do funk, eu me inspirei nas músicas do funk, então eu me baseei nisso, foi super simples, eu gravei com o meu celular na frente do computador. Isso não impede, obviamente, se você tiver microfone, tudo bonitinho, maravilha. Mas se você só tiver celular também pode usar. E, do geral, a questão de timbragem e tudo mais, manter simples também. E no mais, eu acho que no geral da música conseguir trabalhar com poucas coisas. Isso vai te fazer ter ser criativo em outras paradas, por exemplo, na criação do vocal, criativo, como eu mostrei ali naquele momento, aquele noisezinho que eu criei de fundo, usando um sample de vocal, destruí e coloquei isso lá. Mas assim, seja objetivo no final das contas, eu acho que é isso que importa. E a gente fica com muito receio, tipo, eu vou usar meu vocal, as gravadoras não vão aceitar, tal. Bom, essa música teve um aceite muito grande pelos brasileiros, pelos DJs brasileiros. A Spinning, Musical Freedom vieram atrás de mim, atrás de demos, ou seja, isso é mais uma dica também. Antigamente eu mandava muita coisa pra eles, mas não era 100%, então eles vieram atrás. E a Drunk foi uma das primeiras que eles escolheram e falaram, cara, a gente quer lançar. Ela inicialmente ia sair por uma outra sublabel da Spinning, mas segundo os próprios A&Rs, o Chase ouviu e se amarrou e falou que queria que lançasse pela Musical Freedom. Então, assim, pra mim foi uma surpresa maravilhosa. E aí, voltando ao início, com o meu vocal, sabe? Então, não se prenda a isso, tente ser criativo ao máximo. Essa música não é uma das mais complicadas que eu fiz, inclusive é uma das mais simples, mas é uma das que mais me trouxe resultado. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pergunta aqui nos comentários, eu vou estar olhando direto, também vou tentar ajudar o máximo que der. E se vocês gostaram também das Masterclass, queriam de outra música minha, ou então mostrar, sei lá, uma música do zero, criar uma música do zero, algo assim, comenta aqui embaixo também que eu vou estar olhando os comentários, e se a gente achar que tiver bastante pedido, eu vou criar no meu próprio canal uma sériezinha de vídeos, beleza? Tamo junto, obrigado. Se você ainda não ouviu a Drunk, ouça, tá disponível em todas as plataformas, então é só correr, provavelmente o link vai estar aqui embaixo. É isso. Fechou? Obrigado, tamo junto, obrigado por todo mundo que escutou a Drunk, e vambora!